Vocês estão bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 16, por favor. Olha como é que sim, revelação gera identidade e traz um sacerdócio. Revelação traz identidade, gera sacerdócio. Mateus 16, 13. Aleluia. Quem foi para a festa dormiu muito. Deitei, era uma. Foi que hora? 1 hora a gente deitou? 2 horas, né? 1 hora a gente chegou, né? Foi acordar meia-noite. Um tiro só. Aí voltei a dormir de novo. Acordei hoje cedo. Direto também. Só Jesus, hein? Um pouco cansado. Mas o espírito não cansou, não. Então, bem. Até o desinchaço saiu fora, porque tá todo inchado. Descansar, cara. Mateus 16, 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele respondeu: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Fala comigo, revelação traz identidade, gera sacerdócio. Essa noite eu quero falar sobre isso. Revelação, identidade, sacerdócio. Esse texto aqui, Jesus está conversando com os seus discípulos, porque ele acabaram de discutir com alguns fariseus, alguns saduceus. Ele está tendo aí uma explanação com os seus discípulos. E então os discípulos, para testar o coração, Jesus, na verdade, para testar o coração daqueles discípulos e testar verdadeiramente a fidelidade daqueles discípulos, que já caminharam com Jesus há algum tempo. Então Jesus pergunta assim: olha, primeiro, o que o povo diz quem eu sou? O que vocês estão ouvindo aí nas praças, nas ruas, quem eu sou? Então eles falam, uns dizem que é João Batista, outros dizem ser Jeremias, outros dizem ser Elias, outros dizem qualquer outro tipo de profeta. E aí Jesus então, agora para testar verdadeiramente o coração dos seus discípulos, ele pergunta: e vocês, discípulos? E vocês que caminham comigo todos os dias, que têm visto grandes sinais, têm visto a minha caminhada, quem vocês dizem quem sou? E aí Pedro, com toda a autoridade, com toda assim, a intrepidez que Pedro já carregava, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és aquele que nós estávamos esperando há milhares de anos, há muitos anos. E o Senhor apareceu agora. Nós reconhecemos, Pedro ali está representando os discípulos, né? Pedro ali então está falando em nome dos discípulos: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aqui nós presenciamos um diálogo de Jesus então com Pedro.
Então Pedro, a partir do momento que lhe é revelado a identidade de Cristo, Cristo também agora revela a identidade de Simão Barjonas. E a partir daquele momento, Simão, filho de Jonas, Barjonas significa filho de Jonas, a partir daquele momento ele não seria mais chamado apenas de Simão, filho de Jonas. A partir daquele momento ele seria chamado de Pedro. Pedro significa cascalho, lascas de pedra. E aí Jesus continua. Então Jesus, acompanha comigo, Pedro revela a identidade, recebe a revelação de quem Jesus é. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, por causa dessa revelação, fala, Pedro, fala para ele, Simão, você não mais chamará Simão, você se chamará Pedro. Traz a identidade para Pedro. E aí Jesus continua. Sobre esta pedra, ele fala para ele mesmo, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E agora ele olha para Pedro e diz assim, olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E agora ele libera sobre Pedro um sacerdócio. Amém? Então Pedro recebe a revelação de Cristo. Ao receber a revelação de Cristo, ele então recebe também, juntamente com essa revelação, ou após essa revelação, a sua identidade. Qual é o seu nome, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. O seu propósito é ser Pedro, lascas de pedra. E agora Jesus então libera o sacerdócio de Pedro. Pedro, tu serás um dos meus primeiros apóstolos a fundar a igreja do Senhor Jesus. Esse fundamento não é um fundamento angular. O fundamento angular continua sendo Cristo. Amém? Pedro então ele vai ser coparticipante, ele vai ser como um cascalho, como o seu nome mesmo diz, como Jesus mesmo diz para ele, Pedro, tu farás parte desses fundamentos. Tu serás um cascalho dentre muitos. Muitos outros cascalhos se reunirão para aquilo que eu estou fundamentando, aquilo que eu estou estabelecendo, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Então Jesus aqui está testando o coração daqueles discípulos. Quando Pedro fala que ele é o Messias, Pedro está falando que ele é um ungido, uma pessoa ungida. No Antigo Testamento, por exemplo, todas as pessoas, todos os reis, profetas, todos os sacerdotes que que precisavam passar pela unção, eles eram considerados uma espécie de Messias, eles eram considerados uma espécie de ungidos. Então, quando um profeta era ungido, ele era considerado ali um Messias, porque a palavra Messias significa ungido de Deus. Está dando para entender? Então, quando no Antigo Testamento, Cristo, a palavra Cristo aí que significa ungido, ela corresponde à palavra Messias ou ungido de Deus. O Antigo Testamento trazia sobre os reis, sacerdotes, sobre os profetas, essa unção de Messias. Não o Messias Salvador, mas o Messias ungido, uma pessoa ungida por Deus. Amém? Lá em 1 Reis 19, eu vou falar aqui alguns versículos, talvez você, para não tomar muito tempo, se você quiser anotando aí num papelzinho, você vai lendo depois. Se a Marina der conta ali, ela vai botando para você ir vendo. Não vou ficar lendo, esperando você abrir, não. 1 Reis 19, 16, diz assim, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Está vendo que essa palavra ungirás, ungido, está falando sobre ungido, Messias. Êxodo 29, 7, quando Deus fala para Moisés, olha, unge os sacerdotes, aí ele fala lá para ungir Arão, então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás, unção de sacerdote. 1 Samuel 16, 13, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, está falando aqui de Davi, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá.
Então nós vemos aqui, representando nesses versículos, a unção sobre reis, profetas e sobre sacerdotes. Ungido de Deus como Messias, como a palavra Messias significa. Então, nós quando vemos a profecia de Jesus no Antigo Testamento, ela também vai trazer a profecia de Jesus também nessas três unções. Nós vamos ver aí que a vinda de Jesus, a profecia de Jesus, seria como um profeta como Moisés, um sacerdote como Melquisedeque e um rei como Davi. Jesus foi profetizado como rei, sacerdote e como profeta. Jesus é tudo para nós, irmãos, amém? Ele é tudo para você, tudo que você precisa, Jesus é. Tudo. Deuteronômio 18 diz lá, ó, a profecia em Deuteronômio 18, lá no Antigo Testamento, um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, falando para Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deus estava profetizando Jesus como um sacerdote, à imagem e semelhança de Moisés, um profeta como Moisés. Salmo 110, versículo 4, profecia de Jesus como sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ezequiel 34, 24. Eu sou o Senhor e lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Aqui a unção sobre Davi. Davi aqui está falando sobre a linhagem de Jesus, a linhagem real de Jesus sobre Israel. Amém? Então aqui há a profecia sobre Jesus como um profeta, como um sacerdote e como um rei. Quando Pedro então declara que Jesus era o Cristo, Pedro estava confirmando a identidade real de Jesus. Ele era ungido, uma pessoa ungida em 3 unções. Quais são essas unções? Rei, sacerdote, profeta. Fala comigo. Rei, sacerdote, profeta. Você tem noção do que Pedro, ao revelar que Jesus é um ungido de Deus, Pedro está trazendo sobre Jesus, ou está revelando que sobre Jesus há uma unção, ou há uma tríplice unção, que é a unção de profeta, unção de sacerdote, unção de rei. E aí bem Jesus diz para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Você não estudou isso num livro. Ninguém contou isso para você, mas foi o meu Pai que te revelou que eu sou rei, profeta e sacerdote. Aí a gente olha para Pedro e fala: nossa, Pedro foi demais, né? Pedro recebeu uma revelação do céu de fato. Ele recebeu a revelação de que Jesus, quando a gente fala que é o ungido de Deus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, a gente às vezes se prende só no Messias, só no ungido. Mas dentro dessa unção, dentro desse ungido, existem 3 unções poderosíssimas. Pedro foi capaz, pelo Espírito de Deus, a revelar a plenitude ou a plena identidade de Jesus, coisa que ninguém mais fez. Coisa que ninguém mais ali no meio deles teve a coragem, ou teve talvez a intimidade com Deus, ou a revelação de Deus tão apurada, para que Pedro pudesse revelar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és ungido, rei, sacerdote e profeta. Tu és pleno. Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, tu és pleno. Tu és completo.
tu és tudo. É isso que Pedro estava dizendo para Jesus. Jesus, nós entendemos que tu és tudo. Jesus é tudo para você? Ele é o Filho do Deus vivo. E a palavra Filho do Deus vivo, ela vai aparecer algumas menções no Novo Testamento. Para você ter uma noção, até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus capítulo 4, verso 3, quando Jesus vai ao deserto, fica ao deserto e vem o tentador lá, né? O Satanás tentar Jesus. Olha o que Satanás diz para ele no verso 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o quê? Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Outro texto, quando Jesus está chegando em uma ilha ali em Gadara, 2 demônios aparecem para Jesus, diante de Jesus, lá no capítulo 8, verso 28, diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 demoniados foram ao seu encontro, saindo entre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram os demônios através daqueles homens: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Os demônios reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. E aí, irmãos, isso é um alerta até para nós. Porque se até os demônios reconhecem que Ele é Filho de Deus, que Ele é Rei, que Ele é profeta, que Ele é o sacerdote, que Ele é tudo, que dirá de nós? O que nós pensamos a respeito de Jesus? Qual é a revelação que nós temos de Jesus? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é de fato para você? Porque para os demônios, Ele é Filho de Deus. A Bíblia fala que os demônios creem e tremem diante da presença de Deus. Tem demônios, ou os demônios, têm muito mais reverência diante de Deus do que nós humanos. E isso é para entristecer o nosso coração. Porque enquanto os demônios tremem diante do Senhor, porque creem que Ele é o Filho de Deus, eles creem, só não tem salvação para eles, porque eles perderam essa oportunidade. Nós que somos filhos, Ele nos resgatou, como cantamos nessa noite, temos a oportunidade de também reconhecê-lo como Filho de Deus. E muitas das vezes nós não reconhecemos Ele como Filho de Deus. Isso traz um peso sobre nós, irmãos. Isso traz um peso sobre a humanidade. Porque se os demônios creem, nós precisamos crer triplicadamente, quadruplicadamente. Nós precisamos ser pessoas sedentas por Deus, porque cremos que Ele é o Rei, profeta, e Ele é sacerdote. Ele é tudo em nós. Ele é o Filho do Deus vivo. Outras menções sobre o Filho de Deus vai falar lá nas confissões dos discípulos, em algumas confissões dos discípulos. Mateus 14, tirando essa, né, que nós falamos aí, né? Mas Mateus 14, 33 também diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando Jesus aparece sobre as águas, os discípulos acham que é um fantasma. Pedro, olha ele aí de novo, fala assim: ó, se tu és o Cristo, se tu és Jesus mesmo, manda eu ir até ti. Fala: ó, vem. E aí Pedro põe o pezinho na água, aí ele vê um troço assim, né? Ué, tem chão aqui. E ele começa a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. No meio do caminho ele diz, e você conhece a história, eu não quero entrar no detalhe. Mas eles reconhecem quando Jesus volta para o barco, entra no barco com Pedro. E eles dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Porque para fazer essas coisas aí, só o Filho de Deus para fazer. Alguns judeus também usaram essa palavra Filho de Deus para fazer alguns questionamentos a Jesus. Mateus 26, 63, a partir do 63, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E um sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga que se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disse, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus
fez aquele sumo de sacerdote dizer que ele era o Filho de Deus. Deveria ser cômico, né? Certamente, né? Imagina você perto de Jesus, o cara pergunta para Jesus: pelo Deus vivo, fala para nós, tu és o Filho de Deus? Aí Jesus falou assim: você já disse, não precisa dizer, não preciso nem me comprometer, você mesmo disse. Porque se ele disse, ele teve essa dúvida, porque no fundo, eu falei, ele é o Filho de Deus, eu tenho que perguntar. O centurião, quando Jesus está lá diante de um centurião, ele diz assim, o centurião diz assim: tu que destrói os santuários em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és Filho de Deus, e desce da cruz. Um dos centuriões chega para Jesus e fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz agora. Você vai encontrar essa expressão também nos lábios de um centurião gentio, lá no capítulo 27 de Mateus, verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando Jesus expira, tá certo? Expira na igreja, na cruz. A igreja precisa de cruz, né? Então, por isso que eu falei aqui. Aquele centurião fala: nossa, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Imagina a cabeça desse homem. O que eu fiz? Eu matei o Filho de Deus. Mal ele podia imaginar que esse era o propósito de Jesus, morrer naquela cruz. Ele foi participante desse momento tão grandioso. O próprio Deus também testifica que Jesus é o Filho de Deus. Mateus 3,17, quando Jesus então está saindo das águas batismais, ali sendo batizado, eis que uma voz do céu, verso 17, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me dá muito prazer. Depois do monte da transfiguração, Mateus 17,5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem, olha a nuvem aí, né? Uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então nós vemos aqui várias revelações de que ele era o Filho de Deus. Uns em perguntas, outras em afirmações, outras de certa forma de maneira jocosa, de maneira jocosa, né? Debochada, né? Como aqueles guardas ali que falaram para Jesus descer da cruz. Mas você vê toda a Bíblia, a profecia falando sobre ele é o Filho de Deus. Então, se tantas pessoas tiveram esse entendimento, claro que algumas dessas o entendimento era vazio, era um entendimento ainda incompleto, não era um entendimento completo, como Pedro ali anuncia que ele era ungido, Filho de Deus. E aí nós precisamos nos perguntar quem Jesus é para nós de fato. Porque essa revelação, irmãos, de quem Jesus é para nós, vai também revelar sobre nós a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Talvez você está se perguntando: quem sou eu no reino? Quem sou eu na igreja? Quem sou eu na família? Quem sou eu no trabalho? Quem sou eu? Quem sou eu? Você só vai saber quem você é se você saber quem Deus é para você. Esse entendimento de que quem Deus é para você, qual é a identidade de Deus para você, trará à tona a sua identidade, o seu propósito. Para que fim você nasceu? Você não nasceu num acidente dos seus pais. Você não nasceu de uma relação natural, carnal dos seus pais. Você nasceu dentro de Deus. E Deus olhou para os seus pais e falou assim: eu vou mandar você para lá, para essa família. Você foi enviado para essa família. Você foi separado por um propósito. Então essa revelação de Jesus, primeiro, vai trazer identidade. Fala comigo, traz identidade.
Nós olhamos aí Pedro recebendo a identidade. Tu és Pedro, tu és uma lasca de pedra. Tu serás um dos primeiros apóstolos, um das primícias da minha igreja. Eu vou fundar a igreja e vocês pastorearão essa igreja. Vocês serão os primeiros a pastorearem essa igreja. Você é lasca, Pedro. Eu conto contigo. Pedro só recebeu esse entendimento porque ele entendeu quem Jesus era para ele. Você só entenderá quem você é se você tiver o entendimento de quem Jesus é. Paulo também recebeu um batismo. Paulo também recebeu uma identidade. Paulo também recebeu um sacerdócio sobre a vida dele. Quando Paulo está ali a caminho de Damasco, ele encontra Jesus, e Jesus ali com uma forte voz faz Paulo cair ao chão, cego, já não conseguindo enxergar mais nada. E ele diz: ó Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo naquele momento tem um encontro com Jesus tão maravilhoso, que ele então, a partir daquele momento, ele deixa tudo que ele viveu até aquele momento. Irmãos, Paulo era um dos principais fariseus. Paulo era um homem estudado, falava várias línguas, entendia vários dialetos, entendia várias ciências, vários estudos. Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem super inteligente. Paulo tinha o judaísmo como uma religião assim. Ele tinha um zelo pela religião, ele tinha um zelo pela Torá, ele tinha um zelo pela lei, a tal ponto que ele perseguia os cristãos. Porque Paulo perseguiu os cristãos porque ele ainda não tinha recebido a revelação de quem Jesus era. Porque Paulo, a revelação de Paulo a respeito de Jesus, e Saulo a respeito de Jesus, era que Jesus era um herege. E porque ele tinha esse conhecimento, esse entendimento que Jesus era um herege, ele se manifestava, ele se movia segundo essa revelação, fazendo o quê? Perseguindo Jesus e os seus discípulos. Ou o caminho de Jesus, né? Porque Jesus já havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Está dando para entender quanto grave é? Paulo tinha uma revelação de que Jesus era um herege, era um blasfemo. A lei, o evangelho de Jesus para Paulo, até ele encontrar Jesus, era um evangelho falso, era um evangelho herege, era um evangelho que estava tentando destituir toda a lei. Essa é a revelação que Paulo tinha, e por essa revelação ele se movia, perseguindo os cristãos, prendendo cristãos. Muitos cristãos morreram depois que Paulo veio denunciar. Vários cristãos morreram por conta das denúncias e da perseguição de Paulo. Então a gente vai se mover segundo a revelação que nós temos de Jesus. Se Jesus for para nós um mercado onde você vai lá e pega na prateleira o que você precisa, ele será para você apenas um provedor. Não será mais nada do que apenas um provedor. Se você tiver a revelação de que ele é um banco, toda vez que você chega na presença de Deus, você pede: me dá dinheiro, estou precisando de pagar a conta, estou precisando de dinheiro, vou fazer campanha financeira, vou dar 2 vezes meu dízimo, eu vou dar uma oferta grandona, porque eu preciso de dinheiro. Você vai entender que ele é um banco, ele será um banco para você, mais nada. Agora, quando você tem a revelação de que ele é o Cristo, que ele é ungido, quando você tem a revelação de que ele é profeta, que ele é um sacerdote, que ele é rei, que ele é tudo, você não precisa pedir mais nada, que tudo Deus vai suprir na sua vida. Nada mais vai satisfazer você, porque Jesus te satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Só Jesus. Então Pedro e Paulo tiveram a revelação de quem Jesus era, e por isso receberam a identidade verdadeira do que eles seriam diante do Senhor. Quando a gente pega Paulo, né? Saulo, aí depois é Paulo, e agora? Deus mudou o nome dele? Não, é o mesmo nome, é Paulo. Só que Paulo era o nome
Paulo era o nome romano de Paulo. Paulo é o nome romano de Paulo, de Saulo. Como Paulo também era romano, ele era judeu e tinha descendência, e tinha cidadania romana. Saulo para os romanos falava-se Paulo. E Saulo era a sua identidade hebraica, judaica. Então não é que Deus mudou o nome dele, é que ele tinha então essa identidade para cada povo. Saulo era o seu nome em relação aos judeus. Paulo era em relação aos romanos, aos gentios. Então por isso que você vai ver Saulo, a partir daquele momento ele vai se chamando Paulo, porque agora ele vai começar a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho a quem? Aos gentios. Vai viajar, e agora o Saulo também chamado Paulo. Atos 13, verso 9. Atos 13, verso 9 diz assim, mas Saulo, também chamado Paulo. Também chamado. Não é que Saulo, que agora passou a se chamar Paulo. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para imagens. Então Saulo também é Paulo. Amém? A nossa identidade celestial, então, está ligada completamente à revelação de que temos de Jesus. Intimamente, irmãos. Por isso que é muito importante nos relacionarmos com Deus, para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para entendermos quem Jesus é, para recebermos essa revelação de Deus. Como Jesus falou para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Então, a gente vai estudar, talvez a gente vai se esforçar humanamente falando, e nós não vamos conseguir ter a revelação de quem Jesus é, porque essa revelação virá apenas na minha relação, na minha intimidade com Deus. Essa relação com Deus vai me trazer a revelação de quem Deus é, de quem é a Trindade, quem Jesus é, qual a importância da igreja, qual a importância dos cultos, qual a importância da palavra de Deus, qual a importância do jejum, da adoração, da oração, qual a importância disso tudo. Nós não nos movemos como Ele quer que nos movamos, porque nós não temos a revelação de quem Ele é. No dia que eu e você tivermos a revelação plena dele, irmãos, nós vamos nos mover com muito mais. O óleo quando desce, né, ele deixa as coisas mais fluidas. Já pegou aquela porta que ringe, dura? O que você faz para melhorar isso? Joga óleo. Aí o óleo vai ali, vai soltar as dobradiças, aí você... É assim. Quando o óleo da revelação desce sobre nós, nós nos movemos, nós fluímos muito mais fácil. Por isso que tem gente com dificuldade para vir ao culto, gente com dificuldade de orar, gente com dificuldade de adorar, gente com dificuldade de ofertar, de dizimar. Por isso tem gente dessa forma. Por isso tem gente que prefere estar longe da igreja, longe desse momento aqui da igreja, desse lugar aqui da igreja. Por quê? Não é porque elas são ruins, não. É porque elas não têm ainda a revelação de quem Jesus é. Você que está aqui nessa noite, você entende quem Jesus é para você. Que você está aqui e você fala assim, eu vou lá no culto, porque eu quero celebrar ao rei, eu quero celebrar ao profeta, eu quero celebrar ao sacerdote, eu quero celebrar ao... que faltou? Profeta. Eu quero celebrar ao meu pai, como a Patrícia falou aqui no começo. Eu quero celebrar ao meu pai. Eu quero celebrar ao alfa, ao ômega, ao princípio, ao fim. Eu quero celebrar o eu sou. Eu quero celebrar. Não importa como o estado do meu corpo está. Não importa se o chão está com lama. Não importa se vai chover ou deixar de chover. Não importa. Porque é uma revelação que você recebe no teu espírito. E isso faz você se mover em direção a essa revelação. Então quando você tem a revelação de que Jesus é tudo para você, você se move para dar tudo a Ele. A consagrar tudo a Ele. Você consagra seus filhos a Ele. Você traz seus filhos para a célula. Você acredita que tem pais que não trazem seus filhos para a célula? Você acredita nisso?
Acho que aqui não tem não, é só lá na Índia. Na Índia tem, paz. Não trazem. Irmãos, está perdendo seu tempo. Porque ainda a revelação de quem Jesus é na sua mente você não recebeu. Porque se você recebesse, você traria seu filho para uma célula. Você participaria de uma célula. Você viria para o culto. Você adoraria. Você falaria de Jesus onde você passa. Porque é uma revelação. E eu não posso fazer isso por você. Bem que eu queria, tá? Abrir sua cabeça. Jogar uma porção de troço na sua cabeça. Para você entender. Mas não posso. Segunda revelação que você tem. É como você vai se mover. Quando a gente vê na Bíblia esses homens caminhando, andando com Deus, né? E Noé andava com Deus. O que foi transladado? Enoque andava tanto com Deus que Deus falou assim: cara, você não é digno, a terra não é digna. Ou você não é digno de estar aí nessa terra. Vem para cá. Ele andava com Deus. Porque era uma revelação, era um entendimento. Noé andava com Deus porque ele entendia quem Deus era. E aí ele se movia como? Ele era um homem íntegro, era um homem santo, era um homem que fazia, você vê que fazia sacrifício para os seus filhos. Fazia sacrifício para os seus filhos. Jó era um homem íntegro também, né? Eu misturei Jó com Noé aqui, né? Noé andava com Deus, era íntegro e tudo mais. Ele tinha essa revelação e por isso se diferenciou do mundo. Deus olhou para a terra e falou assim: filho, cara, tu entendeu quem sou para ti. Então, faz uma arca, que eu vou salvar você e sua família. Pega um casalzinho de cada bicho aí e traz. Aí você olha para Jó, eu já falando dele aí, né, já que eu misturei, falar ele. Ele oferecia sacrifício para os seus filhos, caso os seus filhos pecassem. Ele oferecia, caso os seus filhos pecassem, a oferta já estava. Cara, tem noção do que é isso? Jó tinha uma revelação. Tinha um entendimento. E por isso que Deus foi cirúrgico e falou assim: pode provar, pode pegar nele. Só não mata ele, que a vida é minha. O resto você faz o que você quiser. Por conta de uma revelação, irmãos. Entendimento. Não se contente ou não queira entender que Jesus é o seu faz tudo, o seu banco, o seu supridor de necessidades. Ele não é só supridor de necessidades. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que também supre as suas necessidades. Mas ele não é apenas isso. A gente se comporta, tem muitas pessoas que se comportam como se Jesus fosse apenas o supridor de necessidades. A gente vê aqui na igreja. Quando você passa um aperto, quando uma pessoa passa um aperto, está precisando de oração, está precisando de milagre, cara, ela procura Deus. Ora por mim, pede oração, converte coração, passa a ouvir música louvor. A linguajar dela até muda. Aí ela recebe a bênção. Aí o que ela faz? Por ela não ter uma revelação plena de Jesus, o que ela faz? Não preciso mais. Porque a revelação que ela tem é apenas circunstancial. Só que Jesus é um Deus eterno. Ele não se limita em circunstâncias. Ele é eterno. Ele é atemporal. Aquele que era, que é, ele é atemporal. Aleluia. Aleluia. E aí Paulo então, Pedro ali, né? Paulo vai receber agora a sua identidade. Paulo, agora você é Paulo. Agora você também vai ser conhecido no meio dos gentios. Você até então era Saulo, conhecido no meio dos judeus, como um doutor, um fariseu rigorosíssimo. Mas agora você vai ser Paulo. Agora nós vamos perseguir, agora esse povo vai perseguir você. Agora você vai tomar na cabeça, você vê que é bom para tosse. Claro que Deus não falou assim com ele, ó. 2 Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, capítulo 3, verso 10.
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus... Olha Paulo falando agora. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha agora o que Paulo está vivendo na sua pele. Antes ele amedrontava, antes ele perseguia, e agora ele está dizendo, agora quem está sendo perseguido sou eu, quem está sendo acuado sou eu, quem tem que fugir agora sou eu, quem tem que tomar chicotada sou eu, quem tem que ficar preso sou eu, mas eu faço isso por amor a ele. Por quê? Nós caminhamos na revelação que temos de Jesus. Fala aí para o teu irmão, você caminha segundo a revelação que você tem de Jesus. Se temos a revelação de um Jesus missionário, nós também seremos. Você tem amor, missão. Eu não estou falando missão só para ir em outro país, não. A gente fala de missões, você pensa logo numa bandeira, né? Você tem que pensar em pessoas. Missões são pessoas, ou pessoas são missões. Pessoas, missões. Se você tem essa revelação de que Jesus, ele pregou para todos. O evangelho é para todos. Cara, você vai pregar para todos. Você vai falar de Jesus para todos. Você vai estar em cada canto, você vai ser aquele crente chato, careta, enjoado, que ninguém te suporta. Mas você está ali, você é um missionário. Você entende que Jesus é um missionário, que Jesus foi um missionário. Você também será um missionário. Agora, como eu falei, se tivermos a revelação de Jesus apenas como fonte de desejos, nos movemos apenas até cumprir os desejos. Eu desejo tanto algo. Aí se você tem essa revelação que Jesus é apenas um supridor de desejo, um cumpridor de desejos, você vai seguir ele até ele cumprir o desejo. Ele cumpriu o desejo, você não precisa mais. Você não tem a revelação do todo. Misericórdia. Não, Paulo, ou seja. Abre aí Salmo 23. Salmo 23. Olha o verso 1. Davi, irmãos. Quantos anos antes? Mais de 1000 anos antes de Jesus aparecer? Provavelmente, eu não lembro. Mas muitos anos antes de Jesus vir à terra. Olha a revelação que Davi tinha. O Senhor é o meu? Que pastor? Quem é o pastor? E Jesus mesmo disse em João, né? Eu sou o bom, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí você conhece aí todo o texto. Davi tinha a revelação de quem Jesus era. Aí você olha comigo lá em 1 Samuel 13, 14. Porque ele tinha essa revelação. Olha Deus falando a respeito de Davi. 1 Samuel 13, 14. Mas agora, falando para Saul aí, o profeta Samuel falando para Saul. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Davi tinha uma revelação de quem Jesus era. Jesus era o bom pastor. E Jesus olhava para Davi, você é um homem segundo o meu coração. Hashtag fica a dica. Você tem noção?
Davi entendeu, Neusélia, quem Jesus era. E por isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Qual é a identidade? Qual é a sua identidade em Deus? Qual é a revelação de Deus que você tem? Como você se move diante dessa revelação que você tem? Ela está correta? Não está correta? Nessa noite Deus quer mudar a revelação que você tem de Deus. Porque quando Ele mudar essa revelação, Ele vai trazer identidade. Tu és Sandra. Tu és João. Tu és Marina. Tu és Lia. Tu és Vera. Maria Vera. Não é Cátia. Tu és Josi. Tu és Carol. Tu és Neusélia. Tu és Hilary. Tu és Kaique. Tu és Natan. Tu és Patrícia. Tu és José Sérgio. Só que depende da revelação que você tem de Jesus hoje. Quem Jesus é para você? Hã? Então você vai se mover dentro da paternidade de Deus. Seu Vanderlei? Quem Jesus é para você, Natan? Hã? Não sei. Seu amigo? Jesus é seu amigo? Então você vai se mover dentro da comunhão, da amizade, da companhia de Jesus. Segurança de Jesus. E quando essa identidade vem, também é liberado sobre nós um sacerdócio. É liberado sobre nós um propósito. Deus não revela a sua identidade espiritual. Eu falei nomes aqui, mas é uma identidade espiritual, né? Todo mundo sabe que você é Josi. Todo mundo sabe que você é Sé, óbvio. Mas ninguém sabe que você é Maria Vera. A maioria das pessoas acha que você é Cátia. Né? Deus não vai trazer uma revelação de quem Ele é para te dar uma identidade para você não ter sacerdócio. Para você não fluir. Deus, Ele gera isso. Deus faz todo esse combo para fazer você se mover no reino. Ele não faz porque você é bonitinho, só pode botar um nomezinho bacana espiritual em você. O seu nome espiritual fala muito sobre o seu propósito. Para que você nasceu. Quando ele fala para Pedro, fala assim: e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Óbvio que ele não está falando que Pedro é o fundamento da igreja principal, como eu disse. Pedro é apenas um cascalho. Pedro é apenas uma parte dos fundamentos. Como Efésios diz lá, né? Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Ele é o fundamento de todas as coisas. Aí vem as doutrinas dos apóstolos. Aí vem todo o evangelho. E a igreja é construída sobre isso. Mas você tem noção de que Pedro, ele ser colocado como uma das pedras, um dos cascalhos. Olha que moral que Pedro recebeu. Talvez a gente pode pensar: Pedro entendeu quem Jesus era, seu nome foi mudado. Aí ele pensa assim: pô, tá bom, né? Aí Jesus vem falar: mas não tá bom. Eu tenho um sacerdócio para você, Pedro. Eu tenho um propósito para você. Só após a revelação da nossa identidade é que virá uma unção para um sacerdócio específico. O que eu vou fazer no reino, Senhor? Nasci para quê? Aí você precisa primeiro saber quem Jesus é, receber a identidade de Jesus. Aí sim Ele vai revelar sobre a sua vida, o seu sacerdócio. Para onde você vai se mover, como você vai se mover. Não é se mover segundo o que o pastor está te pedindo. É se mover segundo o propósito de Deus para o seu coração, para a sua vida. É óbvio que Deus vai falar com o seu pastor a respeito da sua vida. Porque quando você se move dentro do seu propósito, fica fácil, fica mole.
Não fica fácil para nós, meu. Jesus, hã? Molinho. É a porta ringindo lá. Quando você anda fluindo na unção, no óleo, cara, fica fácil demais, meu. Você não tem dor de cabeça. As pessoas vão fluindo no seu sacerdócio. E a igreja vai crescendo. Um corpo bem ajustado. No auxílio das juntas. Isso aí, João. João tá. O que é sacerdócio? Sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus dado ao homem para agir em nome dele. O ofício, o ministério do sacerdote. Então o sacerdócio é uma capacitação de Deus sobre a sua vida, sacerdote, para oficiar diante do Senhor. Você é sacerdote. Nós só somos plenos, completos, felizes quando cumprimos o nosso sacerdócio. Sabe por que você é frustrado na vida? Sabe por que nada está bom para você? Porque você ainda não está dentro do seu sacerdócio. Porque você acha a igreja é um saco. Você acha que ir ao culto todo culto não precisa, que é um saco. Está lá ouvindo, tal. Nunca ouço o que eu quero. Está sempre falando uma coisa que eu não quero. Eu não quero. Você ainda não entendeu o seu sacerdócio. Você não está dentro do seu sacerdócio. E por você não estar dentro do seu sacerdócio, você é frustrado, frustrada. Você tenta colocar coisas, tenta se alegrar com coisas, tenta substituir este vazio com coisas, só para dizer que você está feliz, está alegre, mas no fundo você está incompleto. Você põe o trabalho na frente, você põe a família na frente, os filhos, põe a culpa nos filhos. Você põe a culpa no marido, põe a culpa na esposa, põe a culpa na falta de dinheiro, põe a culpa na economia, põe a culpa no Bolsonaro, põe a culpa no Lula, põe a culpa no Belitardo aqui, põe a culpa no outro que tinha. Põe a culpa em tudo, mas menos assumir o seu sacerdócio. A gente vai substituindo o sacerdócio com coisas. Irmãos, isso não vai ser bom. Porque este espaço só pode ser completado pelo propósito de Deus. Nada mais vai suprir essa necessidade. Pode tapear. Aí você é inconstante. Uma hora você está lá, uau! Uma hora você está... Por quê? Falta sacerdócio. Falta propósito. Deixa o seu filho estudar sem você estar ali, pegando no pé dele, para você ver se ele vai passar de ano. Não fica ali. E aí, dever? E aí, deixa eu ver aí, como é que tá aí? Fica em cima dele não, para você ver se ele não vai escorregar várias vezes. E nós só descobrimos o nosso sacerdócio quando nós temos uma revelação profunda com Jesus, uma relação profunda com Jesus. Essa relação profunda com Jesus vai trazer o sacerdócio. O que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos era relacionando com eles intimamente, profundamente, para liberar sobre aqueles homens um sacerdócio, um propósito. Cuidado para você, eu já ouvi essa frase um tempo atrás, achei muito bacana. Cuidado para você não ser bem-sucedido naquilo que não é o seu chamado, naquilo que não é o seu propósito. Deus às vezes te chama como um filho, como uma filha, como um sacerdote, uma sacerdotisa. Deus te chama como alguém para fluir no reino. Mas você é muito bem-sucedido lá na sua profissão. Sacerdócio deixa para depois. Porque eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha família.
Aí você é bem sucedido e você acha que Deus está te aprovando. Só que na verdade são as bênçãos do primeiro céu. Se você trabalha, você come. Se você for trabalhar, você tem o seu salário. Para todos. Agora as bênçãos celestiais é um outro papo. Porque para você chegar nas bênçãos celestiais, você precisa estar assentado com Cristo. Estar assentado com Cristo revela que você o conhece, que você tem intimidade com Ele, você sabe quem Ele é para você, e você sabe o seu lugar no reino. Senão você não estaria sentado nas regiões celestes. Só está sentado nas regiões celestes quem entende o seu propósito. Então essas bênçãos celestiais, que são muito maiores que bênçãos físicas, elas só vão refletir no mundo natural, está ligada completamente ao que você entende, ao que você recebeu como sacerdócio. Amém? No Salmo 139, o salmista diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Há um livro escrito, com o propósito, sacerdócio, está tudo lá. Só que a gente só descobre isso numa relação íntima com Ele. Que como foi Ele que escreveu, é Ele que vai te dar o direito de ler. É Ele que vai revelar. É Ele que vai trazer para você. Está aqui, ó. Escrevi, Josi, sua vida está aqui. Busca Ele. E Ele vai revelar o seu propósito. Dentro desse sacerdócio, dentro daquilo que Deus nos chama e nos separa para fazer, está a nossa representatividade diante do povo. Nós somos representantes de Deus diante do povo. Como fazemos isso? Anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Isso é o nosso sacerdócio. E também temos o sacerdócio em relação a nós, em relação a Deus, que fala da nossa comunhão com Ele, da nossa oração, adoração, vida com Deus, comunhão com Deus. Então o sacerdócio, ele vai envolver a minha relação a Deus e a relação de Deus para com os homens. Ela vai falar da busca pessoal de Jesus, eu dentro do meu quarto, dentro do meu escritório, dentro do meu coração em relação a Deus. E também vai falar da revelação, da representação de Deus para com o povo. Quando você sai para pregar, quando você sai para falar do amor de Deus, quando você é um imitador de Jesus, quando você ama como Ele mandou você amar, quando você perdoa quando Ele mandou você perdoar, quando Ele mandou ser fiel como Ele mandou você ser fiel. Isso fala de uma característica, isso fala de um sacerdócio. Isso fala de uma representação. E essa representação, ela te coloca numa condição de autoridade. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Deus, ele revela o seu sacerdócio. Que sacerdócio é esse em relação a Deus, ao povo? Você é um embaixador dele. É um representante do reino.
Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, se você entende que Ele é o Messias, que Ele é Cristo, que Ele é ungido, que Ele é profeta, que Ele é sacerdote, que Ele é rei, se você entende isso, você passou a ser embaixador do reino. Você passou a ser um representante legal. Uma autoridade veio sobre o óleo. Você representa uma nação. Não uma nação humana, mas uma nação celestial. O embaixador, ele reside em outra nação que não é sua. Mas nessa nação que ele mora, ele representa a sua nação de origem. Nós só moramos aqui por um tempo. Você está morando por um tempo aqui na terra. Mas enquanto você mora aqui na terra, você tem que representar a nação de onde você veio. De onde você veio? Céu. Então é o céu que tem que tocar a terra. É a manifestação do céu na terra. Você é o embaixador que vai promover isso, irmãos. Você tem noção do que é isso? Isso é o seu sacerdócio. Promover o reino na terra. Mas se você não entende, se você não entende quem Jesus é para você, você não vai entender que você é um embaixador. Você acha que você é mais um crente na fila do pão. Você vai achar que você é mais um. Você não vai dar valor. O embaixador trata dos interesses da sua nação de origem, junto ao governo local, junto a essa terra. Então você está aqui, os interesses que te movem não podem ser os interesses dessa terra, precisam ser os interesses do céu. Porque você é um embaixador. O embaixador, ele é sustentado pela sua nação de origem. Você é sustentado por Deus. Deus te sustenta, porque você o representa. Por isso ele te sustenta. Por isso ele se move. Como cristão, como um anunciador do evangelho, como alguém que prega as boas novas do reino, você precisa saber que você está tratando dos interesses de um governo ainda não manifesto na sua totalidade. O reino de Deus está sendo manifesto, mas ele não foi manifesto na sua totalidade. Porque o reino de Deus virá quando Jesus nos levar aos céus e descer para reinar. Aí sim, nossa, os reinos da terra serão destruídos, destronados, porque haverá só um rei. Esse é o nosso papel, revelar o reino para aqueles que ainda não entenderam. Mas se você não entende, como que você vai revelar? Você não revela. Você revela tudo, menos o reino. Você é um bom fofoqueiro. Quando na sua rede social você está mais preocupado com a vida dos outros que com a vida de Deus. Você está mais preocupado em compartilhar desgraça, desastre. Você está mais preocupado, você está mais inteirado nas coisas sociais de um grupo de bairro, de vendas, seja o que for, muito mais interessado ali nesse meio do que falar de Deus, do que ministrar a Deus, do que representar o reino de Deus. Você está mais interessado nas coisas dessa terra e é óbvio que você não está representando o céu dessa forma. Porque você só representa o céu quando você entende, cara, eu sou um embaixador. Eu não vim dessa terra, eu vim do céu. E eu preciso anunciar o céu para essa terra. Tua vontade seja feita no céu, na terra como ela é feita no céu. Amém? Deus quer liberar sobre nós o nosso sacerdócio. Até então Jesus pregava: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Aí Jesus morre, ressuscita. Aí o que ele fala para os discípulos? Agora são vocês que precisam pregar o evangelho. Eu vou passar a bola para vocês.
Vou passar a bola para vocês. Quem tem que falar do evangelho, quem tem que falar das boas novas, quem tem que exercer o seu sacerdócio são vocês. Tudo que eu ensinei já está pronto, é só anunciar. Fala, eu sou um cidadão dos céus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de quê? Anunciar ou proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chama sacerdote, Deus te chama como um povo, Deus te chama como uma propriedade exclusiva apenas para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Você não foi chamado para habitar num reino bacana, joia, onde tem... Você foi chamado para anunciar sobre esse rei, falar sobre esse rei. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: vocês são escolhidos para uma grandiosa missão. Vocês pertencem ao reino de Deus, e isso faz de vocês participantes da realeza celestial. Vocês são separados, foram comprados e adquiridos pelo sangue de Cristo, para, assim como cidadãos dos céus, poderem representar o reino de Deus aqui na terra. Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pense naquilo que está no... Você nasceu para isso. Vocês nasceram para isso. Nós nascemos para isso. Para cumprir um sacerdócio. Para cumprir uma vocação, uma vontade. A vontade de Deus, irmãos. E a vontade de Deus é falar sobre Ele, é fazer o nome dEle conhecido. Não há interesse pelas coisas do reino se não houver revelação da identidade sacerdotal, pessoal. Não vai haver interesse nenhum no seu coração pelo reino se você não tiver a revelação da sua identidade sacerdotal. Não vai haver interesse. Seu interesse vai ser limitado a coisas dessa terra, se você não receber a revelação de Deus, de quem Ele é, de quem você é e qual é o seu sacerdócio. Por isso que nessa noite Deus quer nos revelar quem Ele é. Porque quando Ele revela quem Ele é, nós sabemos quem somos. Nós não ficamos em crise. Sabe aquelas pessoas com crise de identidade? É porque ainda elas não sabem quem Deus é para elas. Sabe aquelas pessoas que vivem com crise emocional, crise existencial? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Deus não me ama. Deus esqueceu de mim aqui na terra, não é possível. Nada acontece, nada flui. Estou parado, Claro que está parado. Você ainda não entendeu quem Ele é. No dia que você entender quem Ele é, Ele vai mover você. A crise vai parar, vai acabar. Houve outros tipos de crise, mas crise de identidade nunca mais. Que você entende que Ele é teu pai, que Ele é teu amigo, que Ele é teu Senhor, que Ele é teu Salvador, que Ele é teu rei, que Ele é teu profeta, que Ele é sacerdote. Que Ele é tudo para você. E aí você se encaixa dentro do coração de Deus. E Deus te posiciona. Deus nessa noite então quer trazer a revelação de quem Ele é. É Deus que vai trazer. Para isso você precisa buscar Deus.
Para isso você precisa buscar a Ele. Você não pode ter medida, não pode ter limitação para buscar a Deus. Não pode. Não pode. Você precisa entender quem Jesus é, para que Ele revele quem você é e para que você nasceu. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Fale de Deus, fale do Senhor. Se você está em crise, se você está em crise existencial, se você não sabe para que você nasceu, busque de Deus, quem Deus é. Quem Deus é para você. E aí quando você tiver essa revelação de quem Deus é para você, vai ficar muito fácil, irmãos, saber quem você é e o seu sacerdócio. Vai ficar muito fácil. Você vai se desvincular das coisas dessa terra. Você vai continuar servindo as pessoas. Você vai continuar amando as pessoas. Você vai continuar servindo a sua família. Você vai continuar trabalhando, ganhando seu dinheiro, vivendo a vida aqui na terra, porque a gente tem que viver a vida aqui. Só que vai ter um outro sentido para você. Vai ser de outra forma. A sua empresa não vai te prender. Seus filhos não te prenderão. Seu cônjuge também não te prenderá. Porque a sua identidade está firmada no Deus que é de eternidade a eternidade. A sua vida está presa, está alicerçada num Deus que tudo pode, num Deus que é tremendo, num Deus que é salvador, que é redentor, num Deus que é Messias, que é profeta, que é rei, num Deus que veio para salvar a humanidade, as nações. E aí quando você se prende nessa revelação, quando você entende essa revelação, você também se move como um cidadão dele, como um cooperador do reino, como Paulo diz. Nós somos cooperadores com Cristo. Você é um cooperador, irmão. Querido, você é um cooperador do reino. Só que eu entendo se você ainda não entendeu. Só que nessa noite Deus quer abrir a sua visão espiritual. Deus quer trazer a você, Deus quer falar para você. E aí? E aí, Pedro? E aí, discípulo? O que você diz quem sou? O que você diz a meu respeito? Quem eu sou para você, meu discípulo? Nessa noite que Deus quer te dar essa oportunidade de olhar para você e falar: meu discípulo, minha discípula, quem eu sou para você? Qual é a revelação que você tem da minha pessoa, da minha identidade? E diante dessa revelação, filho, filha, eu vou revelar quem você é. E eu vou revelar o seu sacerdócio. Você vai perder o prazer por esse mundo. Você vai perder o prazer do pecado. Você vai perder o prazer de alimentar a sua alma, de alimentar a sua carne. E você vai ter prazer de alimentar a minha presença com adoração. Você não faltará mais culto. Você terá prazer de estar num culto. Você terá prazer de estar numa escola bíblica. Você terá prazer de estar numa célula. Você terá prazer de vir na oração. Você terá prazer de vir em um tempo de adoração e oração. Você terá prazer de servir as pessoas. Você terá prazer de ofertar, de dizimar. Você terá prazer de trazer o dízimo do pão. Você terá prazer de servir a Deus, porque você entendeu quem Ele é e Ele revelou a você quem você é. Que nesses dias Ele abra o seu entendimento. Que nesses dias Ele abra o seu entendimento espiritual. Eu profetizo no nome de Jesus que a sua mente será aberta, que o seu coração será aberto para receber a revelação de quem Deus é. E você vai se mover segundo a revelação de Deus. Em nome de Jesus, peça a Deus aí, querido.
Fala: Senhor, revela quem o Senhor é para mim de verdade. Revela, Senhor, para mim. Revela para mim a sua identidade. Revela para mim quem o Senhor é. Revela, Senhor. Revela. Revela, Senhor. Revela, Senhor, quem o Senhor é. Revela. Revela, Senhor. Revela. Revela quem o Senhor é. Porque eu sei, Senhor, que no dia que eu entender isso, Pai, eu vou romper. Eu me colocarei na condição de embaixador. Eu me colocarei na condição de um discípulo amado. Eu me colocarei no lugar onde vão me perseguir. Eu me colocarei no lugar onde eu sofrerei algumas perseguições, mas eu sofrerei por causa do Senhor. Eu sofrerei por amor a Ti. Se você anda frustrado, se você anda decepcionado com a sua vida, se você anda frustrado com a sua vida, busque a identidade de Jesus para você. Se você anda angustiado, se você anda angustiada, se você anda triste, abatida, se você anda sem rumo, busca de Jesus a revelação dele. Mesmo, Senhor. Aleluia. Teu amor me libertou de mim e agora vive em mim. Redentor. Caminho de Emaús, eles estavam frustrados, eles estavam angustiados, eles perguntavam: nossa, Jesus morreu, mas ainda não ressuscitou. E fatalmente, irmãos, eles estavam naquela crise porque não conheciam verdadeiramente quem Jesus era. Porque enquanto alguns discípulos estavam aguardando em Jerusalém a ressurreição de Jesus, enquanto os discípulos estavam aguardando, esses homens que não entendiam quem Jesus era, que não receberam sobre o coração deles a revelação plena de Jesus, eles voltaram para casa. Mas no meio do caminho Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles, e começa a libertar eles de dentro para fora. E quando Jesus entra na casa daqueles irmãos e parte o pão, os olhos, as escamas, o entendimento é despertado, e eles entendem: nossa, ele era Jesus e a gente não sabia. O nosso coração ardia e a gente não sabia. Ele é Jesus. E ao invés de eles continuarem para Emaús, eles voltam para Jerusalém para cumprirem o seu sacerdócio, a qual Jesus havia revelado para eles. Talvez você está como esses discípulos que está fora do caminho, andando para um lugar completamente fora daquilo que o Senhor tem revelado para você. Mas nessa noite Ele vai aparecer e vai partir o pão e vai revelar a você: eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, e você tem um sacerdócio a cumprir diante da minha presença. Terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa que era minha Ele em si
nome de Jesus, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos coloque, Senhor Deus, em um lugar onde recebamos a revelação do céu. Abra nossa mente espiritual, Senhor. Descongestiona os céus, este lugar. Abra as comportas dos céus sobre nós. Tira todo ídolo do coração. Tira toda potestade, todo demônio, toda opressão, todo demônio enraizado lá dentro que está atrapalhando o meu irmão, a minha irmã de receber essa revelação. Em nome de Jesus, seja queimado pelo poder do sangue de Jesus. Que o fogo do céu desça sobre você, queimando toda impureza, toda opressão do diabo. O diabo tem tentado desvirtuar a sua atenção. O diabo tem tentado trazer mentiras, sofismas, tem tentado trazer engano, tem tentado trazer para você outros ídolos. Quando eu falo de ídolo, eu não estou falando de estátua, eu estou falando de um ídolo, de algo que está no lugar de Deus. Sua família pode ser um ídolo, seus pensamentos podem ser seus ídolos, a sua razão de ser, sua justiça própria pode ser o seu ídolo. E talvez você esteja com seu coração cheio de ídolos, e é por isso que a revelação de Deus não desce sobre você. Por isso que você vive frustrado, angustiado. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te libertar. Esses ídolos vão cair por terra, e Jesus vai tomar o lugar dele. Jesus vai tomar o trono do seu coração. Jesus vai tomar a sua família, Neusélia. Jesus vai tomar a sua família, Sérgio. Jesus vai tomar a sua família. Você que está online aí, Jesus vai tomar a sua família, vai tomar o lugar dela, vai tomar o lugar que é dele. Esses ídolos cairão por terra. Ore em línguas. Ore em línguas. Todo céu de bronze seja quebrado agora. Nós oramos para que a revelação do céu desça sobre este lugar, sobre essa igreja, e os membros deste lugar, e os membros e as ovelhas deste lugar recebam a revelação do alto. Uma igreja viva, uma igreja forte. Cada demônio que está alojado nas suas casas, cada demônio nos portões, cada portão, cada demônio que está alojado nas janelas, nos umbrais, impedindo você sair da sua casa para vir cultuar, ele seja disparatado agora no nome de Jesus. Todo entendimento equivocado que o demônio tem colocado na sua mente, impossibilitando você vir à casa de Deus, impedindo você de vir orar, impedindo de você vir adorar, impedindo de você vir meditar na palavra. A desculpa que você tem online, a desculpa que você tem o culto online para você não vir à casa do Senhor, que esse demônio caia por terra no nome de Jesus. E o Senhor, ó Pai, nos liberte de nós mesmos, dos nossos entendimentos. Que as janelas do céu se abram sobre a sua família, sobre a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus.